Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, nossos companheiros que vão nos assistir agora ou mais tarde. Que Jesus, a sua infinita bondade, traga todas as bênçãos que necessitamos. E na manhã deste domingo, a nossa mensagem do livro Pão Nosso intitula-se Nutrição Espiritual, é de número 134. Desculpa. E diz assim: bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pela bebida excitante, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando de problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos desdobramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso das situações que lhe arredam aos caprichos nocivos, quanto ao gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, na mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades inúmeras, para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhe diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Essa mensagem, meus irmãos, vem nos lembrar, essa é a realidade, né? Vem nos lembrar, porque todos nós sabemos que todos nós precisamos observar aquela anotação de Jesus que diz que nem só de pão vive o homem. Da necessidade que todos temos de nos alimentarmos das coisas espirituais. Então, mais do que qualquer outra doutrina religiosa que conhecemos, a doutrina espírita traz para nós todos os alimentos espirituais que necessitamos. Então, através da medicina espiritual, por exemplo, nós temos o fator oração. E nós não deveríamos nos desprender, desligar, abandonar, esquecer as orações. Existem pessoas que apenas fazem orações uma vez por dia. Tem pessoas que uma vez por semana. E eu já encontrei companheiros nossos, companheiros de doutrina, que chegaram a afirmar que só faz oração no dia que vem ao centro. Porque os outros dias passa a largo, né? Então nós precisamos aprender
a esse devotamento da oração. Outro exercício interessante, né, é a água fluidificada, que para nós é um santo remédio. Então, é também uma nutrição espiritual. O contato com os bons amigos, né, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, um abraço fraterno, um aperto de mão sincero, não esse aperto de mão fajuto, amarelo, como muitas vezes a gente encontra, né? Um sorriso largo, um sorriso espontâneo, tranquilo, também transmite energias muito boas para nós. Manter o nosso pensamento equilibrado, as conversas sadias, a boa leitura, tudo isso aí, meus irmãos, são exemplos da nutrição espiritual que todos nós dependemos. Então, daí a importância de nos mantermos conectados com o alto, principalmente com o nosso anjo da guarda, nossos protetores espirituais, os benfeitores espirituais da casa que nós frequentamos, né? Então, tudo isso aí é muito importante, muito interessante. Então, bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Então, lembrar sempre isso, né? Esse manjar espiritual, fazer um banquete espiritual, o contato com os familiares, o contato com os amigos, tudo isso aí vai fortalecer-nos espiritualmente. Então, para nós darmos seguimento, passamos a nossa prece de abertura dizendo: Deus, nosso Pai de amor e de infinita bondade, proteja-nos em todas as circunstâncias da nossa caminhada nessa terra. Ampara os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos. Fortaleça todos aqueles que passam pelas situações de dor, de angústia, de comprometimento. Permita ainda que os benfeitores espirituais possam estar sempre ao nosso redor, nos fortalecendo para que possamos continuar na nossa caminhada. Que essa casa de amor, de luz, possa continuar na sua jornada e que todos aqueles que aqui militam sejam sempre amparados, fortalecidos, intuídos para que possam levar adiante a tarefa que os nossos amigos que já passaram por aqui deixaram para os nossos ombros. Obrigado, Senhor. E que assim seja. Então, meus irmãos, na manhã de hoje nós temos o nosso companheiro, nosso querido amigo Rogério, que vai nos falar sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um tema bastante interessante, em que situação nos encontramos, né? Nos chamados ou nos escolhidos? Que Jesus possa abençoar o nosso querido Rogério e que ele possa transmitir para nós a mensagem da manhã de hoje. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Que a gente possa aproveitar esse períodozinho curto que a gente vai passar aqui junto, para refletir sobre mais essa lição que a doutrina espírita traz para nós. Que a gente possa contar com a assistência fraterna do nosso Pai Celeste, de Jesus, do nosso querido Bezerra de Menezes e dos nossos amigos protetores. Que possamos nos sentir envolvidos na vibração, na afinidade dos sentimentos bons que eles transmitem para nós. Que possa nos sustentar nessa manhã. Olha, esse tema é um tema que foi proposto pela casa. E eu costumo dizer, eu não sou um cara que faz palestra, eu sou um cara que
me identifiquei com a doutrina espírita e que utilizo ela como um instrumento para eu buscar ser uma pessoa melhor. E esse tema aqui é um tema que sempre mexeu comigo, porque eu sou de origem católica, então na minha infância eu frequentava a igreja. E durante o meu período de primário, na 6ª série, durante a formatura, preparação da formatura da 6ª série, no final do período, foi proposto para a nossa turma que a gente junto fizesse a primeira comunhão, aqueles que não tinham feito. E eu estava incluído nesse rol. Mais novo, eu frequentava a igreja e tal, tive a oportunidade de fazer a primeira comunhão, mas eu me mostrei rebelde, não me adaptei à sala de evangelização e saí fora. Quando foi por ocasião da 6ª série, aí fizeram a proposta, embora eu tenha sido rebelde e não tenha feito no primeiro momento a primeira comunhão, eu sempre fui à missa e eu sempre gostei da parte de ouvir os sermões, as mensagens do Evangelho. E aí naquela ocasião que foi feita essa proposta, eu participei, e no dia aprazado houve a festividade, o culto na igreja, e aquela simbologia de entregar também o diploma, mas a gente fez a primeira comunhão. E no dia da primeira comunhão lá, durante o evento, o frei que ministrou para a gente os ensinamentos, ele deu a cada um de nós um livrinho preto assim, era o Novo Testamento. Eu tenho ele até hoje em casa guardado, e de vez em quando consulto ele como consulto os outros também. Então sempre me chamou a atenção. Mas algumas passagens do Evangelho, principalmente na linguagem que ele traz, hoje em dia a gente já vê versões mais modernas, com a linguagem mais atualizada. Mas eu até gosto mais daquela linguagem mais arcaica, mais antiga, porque eu gosto daquele português perfeito, gostoso, eu gosto muito disso. E lá tem isso. Então eu gostava de ler, mas algumas passagens têm essa questão, como são parábolas, tem essa questão da gente compreender. E algumas coisas batiam e eu ficava preso naquilo, sabe quando você fica com uma ideia fixa, que aquilo fica martelando? Pois é, eu lia, mas não entendia. E é o que diz a doutrina dos Espíritos aqui. É o que eles batem para a gente. Foi por isso que a doutrina espírita chegou até nós. Porque durante muito tempo foi ensinado para a gente as Escrituras, mas até com algumas interpretações equivocadas, porque seguiam alguns interesses dos homens. E os Espíritos, que são os Espíritos do Senhor, vieram para nos ensinar o que Jesus colocou para a gente, aqueles primeiros ensinamentos de Jesus, aquelas primeiras noções. Com Moisés, a gente aprendeu a lei de Deus e a lei de justiça. O povo ainda endurecido, uma outra civilização, uma outra época, um outro momento de entendimento, de maturidade espiritual. Na época de Jesus, a civilização já tinha avançado um pouco mais. E ele trouxe noções, ele trouxe noção do reino dos céus, ele trouxe noção da vida, da continuidade da vida, e tudo isso pelo exemplo. E o caminho, a rota segura de como chegar, como merecer esse reino dos céus, a terra prometida, que foi prometida antes, mas que o povo hebreu julgava que era a supremacia sobre os outros povos e que era a conquista aqui na terra mesmo.
mas com a doutrina espírita a gente passa a ter noção, tem entendimento, e ao longo desse tempo, com o desenvolvimento da ciência, a gente foi descobrindo que nós, seres humanos, temos uma dualidade. Nós temos uma vida orgânica e temos a vida espiritual. Uma é temporária e a outra ela é imortal. Na vida temporária a gente vive ciclos, vai e vem para se aperfeiçoar. Na vida espiritual, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Enquanto a gente se despoja do corpo que já não tem mais utilidade, que já não comporta mais a vitalidade do nosso espírito, o corpo espiritual vai se renovando com fluidos novos, mais quintessenciados, vai evoluindo, à medida que a gente vai se enriquecendo e adquirindo conhecimento e virtude. E é isso que a gente precisa refletir na nossa vida. Já se passaram 2000 anos desde que Jesus esteve aqui e importa que a gente aprenda a refletir, aprenda a agir, aprenda a caminhar, não mais por impulsos, mas sim pela vontade e pela consciência de buscar o que é certo, o que é melhor de fato para nós espíritos. O Carlão, na meditação, falou justamente da necessidade do espírito, a necessidade do alimento, mas a necessidade do alimento espiritual. E o que nós estamos precisando é desse alimento espiritual. E na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, aqui na questão 71, que é o capítulo 4, fala de inteligência e espírito. E porque nós temos duas naturezas, então a gente desenvolveu um corpo que nos dá 1000 possibilidades. A gente pode fazer muita coisa com o nosso corpo, somos capazes de muita coisa, e temos as nossas necessidades básicas, mas o que importa para a gente a partir de agora é desenvolver a nossa capacidade intelectual, porque junto com ela vem o senso moral. Até aqui nós utilizamos a nossa capacidade mental, intelectual, para desenvolver melhores condições de vida para nós aqui. Mas agora a gente precisa cuidar da nossa vida do lado de lá. Porque a gente vem aqui por um período, mas a vida real é do lado de lá. E essa vida real do lado de lá, por enquanto, ela é enevoada. A gente só tem ideias, só tem que os espíritos nos transmitem, mas nós ainda ficamos assim. Ainda vivemos muito pelo lado de cá e não nos dedicamos a nos preparar para o lado de lá. E esse ensinamento de hoje, muitos chamados e escolhidos, é para falar disso. Desde que a gente tomou consciência de que somos seres racionais, capazes de pensar, que temos a nossa individualidade, nós sempre precisamos viver em grupo e sempre precisamos do contato de um com o outro para aprender. A gente não aprende sozinho. E dentre os grupos, sempre um se sobressai e procura nos transmitir o que aprendeu. Há aqueles que procuram levar vantagem da situação do que conhece sobre os outros. Uma habilidade que é desenvolvida, mas que sempre foi recomendada que não devemos agasalhar ela no nosso coração, que é o orgulho e o egoísmo. Ela faz com que a gente pense só na gente. O homem de bem,
o espírito elevado, ele pensa no coletivo, pensa em todos. E desse grupo sempre surgiu pessoas ao longo do tempo para nos orientar, desde que a gente adquiriu essa capacidade de nos perceber como seres humanos, como individualidade. E a gente foi criado sobre a orientação da influência do povo hebreu, do povo judeu, que acreditava num Deus único, porque lá atrás, no início da humanidade, muitos acreditavam em vários deuses. Aquilo que a gente não compreendia, que estava fora do nosso alcance e que parecia algo maravilhoso, sensacional, a gente atribuía a um Deus. E para cada coisa diferente, a gente cultuava um Deus. E o povo hebreu cultuava o Deus único, que eles diziam que era o Deus vivo. Com eles a gente aprendeu isso. E com eles a gente aprendeu também algumas noções de convivência. E nessa caminhada do povo hebreu, sempre surgiram alguns que traziam, que tinham essa missão de orientar a coletividade. A gente vê isso com Noé, naquele advento do dilúvio. A gente vê isso com Moisés, que foi criado pelo povo egípcio, teve conhecimentos a respeito da vida após a morte, teve uma instrução de uma outra cultura e depois de uma certa maturidade moral e intelectual, foi chamado pela espiritualidade, por Deus, para conduzir o povo hebreu. De lá para cá, muitos outros surgiram, até que com a maturidade do tempo, surgiu Jesus e veio trazer para a gente a noção da verdadeira vida, do reino de Deus, do mundo que já existia e que sobrevive ao nosso mundo aqui, a essas transformações que a gente vê desde a antiguidade até agora. Mas ele, como o povo ainda não estava tão amadurecido, ele deu noções e ele prometeu um consolador para a gente. E esse consolador veio a aproximar dos 160 anos através de Allan Kardec com a doutrina dos espíritos. E é baseado nela que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui do tema de hoje, que é muitos chamados, poucos os escolhidos, que é baseado numa parábola que Jesus levou ao povo judeu daquela época. E como as palavras deles são para a eternidade, para nós hoje também. E diz assim a parábola: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera
e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. E tem também no Evangelho de Lucas. Essa passagem, eu que gosto de ler e gosto das leituras dos ensinamentos das Escrituras, durante um bom tempo na minha vida, ela martelou. E, como a gente pode ver num capítulo mais adiante aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, nesse capítulo ele fala justamente dessas parábolas que a gente não compreende, tem dificuldade de compreender. Lá nesse capítulo, os Espíritos explicam para a gente o real sentido das parábolas. Eram alegorias que Jesus usava, era um recurso que Jesus usava para falar ao povo. Ele buscava, observava o povo, como o povo vivia naquela época, a cultura daquele povo, o modo de vida daquele povo, e de acordo com isso, ele montava uma história para sensibilizar aqueles corações daquela época. Mas nós, porque durante muito tempo, na nossa caminhada evolutiva, a gente cresceu em alguns aspectos, a gente cresceu materialmente, a gente desenvolveu condições de vidas melhores materialmente, mas moralmente a gente ainda se debate no orgulho e no egoísmo, e isso nos dificulta o entendimento dos ensinamentos do Cristo, porque os ensinamentos do Cristo é voltado para o espírito imortal, é voltado para a vida eterna, para a realidade espiritual, não é para esse momento que a gente está aqui. E aí, como a gente concentra a nossa vida no aqui e no agora, pouco a gente pensa no amanhã, na continuidade da vida, pouco a gente reflete nos nossos atos e nas consequências dele para o amanhã, a gente não entende. Por isso, esses muitos chamados e poucos escolhidos. Jesus, ele veio falar para a gente da vida. Ele reuniu um grupo para ajudar ele nessa tarefa. E desse grupo, teve um companheiro que não compreendeu a mensagem dele, que só conseguia compreender a necessidade da época, do momento. E por conta disso,
ele se equivocou e foi aquele que conduziu Jesus ao martírio, entregando ele para os sumos sacerdotes, o Judas, que nem por isso foi esquecido, foi largado de mão. Mas é para a gente refletir como é que a gente age, como é que a gente vive. Quais são as nossas necessidades hoje? No grupo em que a gente está inserido, na nossa família, como é que a gente se comporta? Enquanto está tudo bem, a gente quer usufruir, quer gozar, está tudo bem. Mas quando surge uma dificuldade, quando surge um problema, seja ele de ordem moral, seja ele de ordem física, seja uma preocupação moral, seja algo de relacionamento, ou seja algo orgânico, como é que a gente se comporta nesse momento? Quando a gente tem na família alguém com quem a gente não tem afinidade, com quem as ideias não são iguais, como é que a gente se comporta? A gente consegue exercitar a paciência, o respeito às diferenças? A gente consegue manter o equilíbrio, a serenidade? Como que a gente vive? Ou a gente quer descartar, quer se afastar, quer manter distância a pretexto de que nós estamos certos e o outro está errado? E quando surge uma enfermidade, como é que a gente se comporta? E como é que a gente se conforta com o que a gente tem na maneira de se alimentar? Nos alimentamos adequadamente ou nos excessos? E quando vem a doença, como é que a gente se comporta? A gente se cuida, se rebela, ou quer viver o agora achando que amanhã não tem mais nada e cai nos excessos? São reflexões para a gente fazer. E essa parábola, ela reflete isso. Mas o que é o festim das bodas? Eu não entendia essa mensagem. Eu não entendia, principalmente, a parte em que, tendo convidado tanta gente, depois ele questiona a pessoa que está lá dentro, sem a roupa nupcial, e eu não entendo por que ele mandou matar aqueles que não seguiram ele. Eu não entendo o choro e o ranger de dente, porque a doutrina do Cristo sempre foi de amor, de fraternidade, de fazer o bem. Então eu não entendia quando eu lia essa mensagem durante muito tempo. Só a doutrina espírita que veio esclarecer isso para a gente. E aí eu, lendo as passagens da doutrina espírita, foi que eu me confortei, consegui compreender. Mas ainda assim, para fazer a palestra, para fazer o estudo daqui hoje, eu ainda usei alguns outros recursos. A Federação Espírita Brasileira mantém alguns estudos, estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Livro dos Médiuns, online, e ficam gravados lá. Então tem lá o César Perry reunido com um grupo, fazendo um estudo justamente dessa parábola. E aí vem alguns esclarecimentos a respeito dessas situações. O Arthur Valadares também fala sobre esse tema. O Haroldo Dutra também fala sobre esse tema. E aí a gente vê. E aqui, no item 2, ele diz assim, o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim. E aí aqui ele começa a explicar sobre o festim, sobre o sentido das parábolas,
sobre as alegorias. Festim era uma festa que tinha na época para bodas, e bodas é a celebração do noivado, da comunhão. O reino de Deus e o rei é Deus. A festa é a celebração desse casamento de Deus com a humanidade, trazendo os seus ensinamentos para que a humanidade, seguindo os ensinamentos de Deus, através dos Espíritos que vinham trazendo essas mensagens para a gente, para que a gente aprenda a viver e usufruir melhor a oportunidade da vida, para que a gente se aperfeiçoe e viva e ajude a manutenção dessa obra do nosso Criador. E o noivo, que era o filho dele, que ele estava festejando, é o mensageiro dos seus ensinamentos, o mensageiro maior, Jesus. Esse é o mensageiro. Os servos são todos aqueles que já compreendem a lei de Deus e que não questionam as suas leis e que cumprem as suas obrigações nas diversas atividades que se manifestem, que sejam necessárias. Não questiona nada. Não questiona se a tarefa é simples, se a tarefa é complexa. Eles simplesmente vão lá e fazem. Já aqueles que foram convidados primeiro, eles colocam aqui que são justamente o povo hebreu, porque foi o povo que estava mais adiantado na compreensão das leis de Deus, que já tinha evoluído um pouco mais, que já tinha noção de que Deus é uno, um só, que já compreendia todas as atribuições de Deus, todas as suas perfeições infinitas. E para ele foi primeiro a mensagem, o convite para as bodas. E são eles que, focado ainda na sua ideia materialista de que eles eram superiores, que dominariam a tudo, rejeitaram os ensinamentos do Cristo, não compreenderam e recusaram. É onde está dito que cada um foi para a sua casa de campo, cada um foi para o seu negócio. Mais adiante, como eles recusaram o convite, o rei mandou que fosse a todas as encruzilhadas. Ele estendeu o convite a toda a humanidade, a todos os povos, e espalha os missionários, independente da cultura, independente do credo. Ele ensina a sua lei, a lei de Deus, a lei do amor, a lei da fraternidade a todos os povos. E a sabedoria divina é tanta que essa lei chega a todos por vias diferentes, por maneiras diferentes. Assim como a gente percebe aqui, agora, a diferença que há entre as nações, no sentido da comunicação, em que cada um fala uma língua, mas que o pensamento é único, de amor, de vida, de fraternidade, assim, com esse sentido, Deus deu recurso aos missionários para pregar a todos os povos a lei de amor, a lei de fraternidade, respeitando a cultura de cada um, a tradição de cada um, sem impor essa ou aquela religião. Então, a base da doutrina espírita é justamente essa. A doutrina espírita ela não veio para dizer para você abandonar o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, não. Ela veio dizer que nós somos espíritos
que a vida continua e que para a gente ter uma comunhão com Deus, o que é necessário é que de fato a gente se transforme, a gente se desfaça das nossas imperfeições, a gente cultive o bem pelo exercício do bem. É nesse sentido, e nesse sentido Deus enviou vários missionários. Ao povo hebreu enviou Jesus, mas a outros povos enviou outros missionários com as mesmas missões de falar do amor, de falar do bem, de falar da vida. Então, se a gente for lá na Índia, se a gente for lá na China, qualquer recanto da humanidade, na cultura daquele povo, do jeito daquele povo, o sentido da vida é a vida em coletividade, em harmonia, em fraternidade, um ajudando o outro, fazendo bem. E a noção de que a vida continua, mesmo quando o corpo se deteriora e não comporta mais a vida espiritual. É essa a noção que a doutrina espírita traz para todos nós. E como os primeiros foram endurecidos, ele vai às encruzilhadas e convida a todos. Então a gente vê, nós tivemos Moisés, nós tivemos Jesus, e Jesus prometeu o Consolador prometido, que veio com o advento da doutrina espírita, e a gente vê nas comunicações mediúnicas vários espíritos de escola nos orientando na maneira de nos conduzir. E toda lição que a gente pega, a lição é a necessidade da gente refletir nas nossas atitudes, de fazer o bem, de corrigir o nosso rumo da nossa vida. Todos eles buscando o ambiente que a gente vive, as coisas que a gente faz, e tirando dali um ensinamento único, que é o ensinamento de viver o bem, de fazer a caridade. Mais adiante, ele fala, vai às encruzilhadas, chama todos bons e maus. Então, a gente vê que os ensinamentos são oferecidos a todos, sem distinção. É oferecido a todos. Aqueles que têm a humildade de parar para refletir e compreender, é aceito. Qual é a condição necessária para aceitar? É você estar disposto a aprender, é ter humildade, a não ser orgulhoso. O que é orgulhoso, ele fica preso naquele sisteminha de vida antigo dele, não consegue sair daquilo ali. E por que mais tarde ele manda o exército exterminar aquele povo? É uma alusão naquela época ao que eles compreendiam, exterminar. E a gente vê também na doutrina dos espíritos que muitos de nós transitamos entre os dois planos da vida sem ter sequer noção do que nos acontece, de que deixamos o corpo e retornamos à vida espiritual. Quantos de nós, no nosso momento de morte, a gente sabe que a gente entra em perturbação, mas a gente perde essa consciência e chegamos do lado de lá sem essa consciência. Nas salas mediúnicas, nas salas de comunicação mediúnica, quantos irmãos chegam até nós conversando conosco como se ainda estivesse aqui no meio de nós. E a gente sabe também pela doutrina dos espíritos que isso é possível, que a gente se reúne por afinidade, que há muitos dos irmãos desencarnados que ainda interagem com a gente aqui, como se estivessem encarnados e presos ainda aos gozos da matéria, até nos influenciam a nos mantermos nessas atividades.
e que é preciso um esforço da nossa parte para resistir a essas influências, e que é preciso que a gente, através da oração, através do estudo, a gente busque a orientação dos maiores que nos ensinam atitudes mais elevadas. Então, esses que é uma alusão, é uma maneira de fazer compreender. Cessou aquela oportunidade naquele período. É como se fosse exterminado. Algumas religiões acreditam que quando a gente morre, vai ficar dormindo até a julgação, até o julgamento que vai acontecer no fim dos tempos, que eles não definem quando vai ser. Mas a gente sabe, pela doutrina dos espíritos, que a gente vem reencarnando. E a gente sabe que os espíritos ainda imperfeitos são assistidos pelos maiores nesse processo, tanto de desencarnação quanto de reencarnação, mesmo sem ter consciência disso. Então é por isso que há essa alusão a extermínio, mandou matar. Mas na verdade a gente sabe que Deus, pela sua infinita sabedoria, pelo seu amor, Ele não quer o fim de ninguém. Então é o fim de um ciclo e um novo recomeço. E a gente sabe também que quando a gente reencarna pelo esquecimento do passado, a gente tem essa possibilidade desse recomeço. Então tudo está interligado. É uma questão de meditar nos ensinamentos que chegam até nós para compreender a parábola com essa alegoria toda. Mais adiante, ele questiona, de todos os que chegaram lá, ele questiona aquele que está sem a túnica. E estar sem a túnica é justamente você não estar aberto para compreender os ensinamentos. E quando ele é questionado pelo rei, por que você está sem a túnica aqui no ambiente, ele se mantém calado como quem consente que está errado, né? Aí voltando de novo na questão do que é um festim, do que é uma festa, e essa questão da túnica, na nossa cultura atual, toda vez que a gente é convidado para ir a uma festa, para estar numa convivência social, como é que a gente vai para essa festa? A gente vai com a roupa de dormir? A gente vai com a roupa de trabalho? Então a gente se prepara, né? A gente faz um asseio, né? Escolhe uma roupa adequada com o ambiente e vai. Essa veste nupcial é isso, é você estar pronto, preparado para receber o benefício daquela festa. Ele mandou matar boi e os cevados, é o que ele tinha para oferecer. E o que Deus tem para nos oferecer, e o que Jesus tem para nos oferecer. E nós estamos prontos para ouvir, para receber o que Ele tem para nos oferecer? E nós, qual é a contribuição que nós podemos dar? Porque tudo é uma troca, relacionamento é uma troca. Se a gente só usufrui, a gente está sendo egoísta. Então a gente precisa estar pronto. A gente é capacitado, mas a gente também tem que devolver. Muitos chamados, poucos escolhidos. Então os ensinamentos é dado a todo, em todas as culturas, em todas as épocas. E nós temos várias oportunidades. Cabe a nós aproveitar as oportunidades. Agora, para a gente ser admitido a esses locais, é preciso que a gente absorva esses ensinamentos e viva esses ensinamentos, né? Então, poucos os escolhidos, poucos aqueles que merecem realmente, porque não adianta. Ele vai mais adiante aqui, ele fala da porta estreita, porque na nossa caminhada a gente
erra e acerta. Mas Jesus ensinou para a gente o caminho, e o caminho é um só. É o caminho da humildade, é o caminho da resignação, é o caminho de ouvir os ensinamentos de Deus e seguir. A rebeldia, o orgulho, a vaidade, nada disso vai nos conduzir ao reino dos céus. Por isso a porta é estreita, só tem uma opção. As outras portas, a gente pode enveredar por elas, mas a gente vai ficar perdido, né? Mais adiante, ele fala também, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É porque nós que já conhecemos os ensinamentos, que já recebemos as orientações de como nos conduzir, se a gente não exercer a vontade, se a gente não se esforçar para nos transformarmos de fato, a gente pode se enganar a nós mesmos, a gente pode enganar um ao outro, pode enganar quem está próximo da gente para levar vantagem, e até leva vantagem por um certo tempo, mas na hora final de retornar ao mundo espiritual, a gente sabe que há várias moradas na casa do Pai, né? E a doutrina dos Espíritos nos ensina que há mundos que são interditos aos espíritos imperfeitos, porque eles não sabem se comportar nesses ambientes. Já viu aquele tipo de pessoa que quando vai na festa ele estraga a festa? A festa está correndo uma maravilha, todo mundo se divertindo, dançando, conversando, alegre. Chega um sujeito, perde o controle, perde a medida na bebida, ele causa tumulto, ele se indispõe com um, se indispõe com o outro, briga, ele fala coisa que não deveria falar naquele momento e causa mal-estar, e aí a festa acaba. Então, por isso, os espíritos imperfeitos, eles, pelo seu padrão vibratório, pelo seu nível de conhecimento, eles vivem numa faixa, naquele tipo de mundo, não têm acesso aos mundos perfeitos. A gente vê isso nas obras mediúnicas que os espíritos trazem para a gente de maneira romanceada, mas testemunho da vida espiritual. As colônias espirituais que atendem as pessoas que desencarnam nas mais variadas condições. As colônias são interditas a muitos espíritos, nem todos são socorridos nas colônias. Muitos são socorridos na crosta mesmo, pelo seu nível de entendimento. Alguns outros são socorridos primeiro em alguns postos avançados que também ficam na crosta para depois ser transferido para as colônias. Então, de acordo com o nível de equilíbrio, o nível de consciência de cada um. Há muitas moradas na casa do Pai, é isso. Assim como a gente sabe pela doutrina dos Espíritos, dos 5 níveis de mundos que há: mundo primitivo, mundo de regeneração, mundo ditoso, mundo feliz, mundo celeste, a cada um segundo a sua obra. E nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é isso. Não basta a gente falar, não me basta estar aqui conversando com vocês e falando tudo isso. Se quando eu descer daqui e na minha convivência com os meus, eu não buscar ser alguém melhor, alguém fraterno, alguém cordial, alguém que possa somar para o outro. Se eu pensar só em mim, eu vou estar enganando a mim mesmo. E quando chegar o meu momento, eu vou receber de acordo com o que eu fiz. Não adianta que não tem carteirada, não tem apadrinhamento, não tem nada quando a gente chega para o lado de lá. E ele diz aqui que muito se pedirá àquele que muito recebeu. É para a gente refletir e ter cuidado
porque pelo processo de reencarnação, a gente sabe que a gente, ao longo dessa caminhada evolutiva nossa, a gente já viveu várias vezes, e várias vezes a gente já recebeu os ensinamentos da lei de Deus, e o que a gente tem feito com ela, e o que a gente vai fazer com ela daqui para frente. Porque a gente sabe que o mundo está numa fase de transição. E será que nós vamos merecer fazer parte desse mundo melhor? Ou será que nós vamos, quando retornar para a espiritualidade, ainda vamos permanecer no mundo de prova e expiação, no mundo de sofrimento? Então é isso que a gente precisa refletir. É essa a lição que eles têm para trazer para nós aqui. Ele diz que pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então que a gente possa se esforçar. A Casa Espírita aqui para a gente é um laboratório para a gente desenvolver essas capacidades. A gente tem a oportunidade de estudar aqui. A casa oferece cursos de estudo no Livro dos Espíritos, do culto do Evangelho, de mediunidade, para nos capacitar. E ela nos oferece também a oportunidade de a gente se unir em projetos sociais para promover o bem da coletividade. A atividade do sábado pela manhã, a confecção do sopão, é uma dessas atividades. A confecção de roupas para atender as gestantes e as crianças também é outra atividade. A assistência que a gente faz, a visita que a gente faz àqueles que estão enfermos, também é outra oportunidade. Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades que a casa oferece, que a gente possa se integrar nessas atividades e ser multiplicador disso lá fora, para que a gente seja realmente um escolhido na seara de Jesus. Essa é a lição da manhã, que Jesus nos ampare e nos ilumine, e que a gente possa ser capaz realmente de aproveitar essa oportunidade. Um bom dia para todos. Muito obrigado. Muito boas as reflexões, e como eu tenho dito, não basta ser espírita para ser um dos escolhidos. Os amigos espirituais têm nos afirmado, né, Rogério? Que muitas vezes pessoas que não detêm os conhecimentos e as experiências que a doutrina espírita nos oferece, e, no entanto, estão muito melhor acomodadas nesses planos espirituais do que nós, porque a cada um de nós será muito cobrado nas nossas atividades. E lembrando, né, temos que reforçar essa questão também da separação do joio e do trigo. E essa mensagem, ela tem muito a ver também com essa questão dessa separação que já está acontecendo. Que Deus possa te abençoar, Rogério, bastante saúde, e que cada um de nós possamos continuar nas nossas reflexões. Avisos, Solange, Altamir. Amanhã não tem plantão de passe, eu vou fazer essa viagem do Neto aí não. Então amanhã o Altamir não poderá atender no plantão de passes. Muito bem. Mais algum? Solange, algum aviso? 29 de novembro, o baile dançante, o jantar dançante, né? Que vai haver, tem convite na secretaria ainda, e a gente já está no processo de arrecadação dos alimentos para a cesta básica do final do ano, quando a atividade da sopa tem um recesso. E a gente está aceitando sempre novos associados para se juntar a nós. Muito bem.
Então, meus irmãos, encerrando a nossa primeira parte dos trabalhos da manhã de hoje, agradecendo mais uma vez ao Rogério pela brilhante apresentação. Esse estudo realmente, Rogério, ele tem umas observações, né, bastante aprofundadas, e a doutrina espírita nos oferece essa oportunidade de conhecer mais profundamente essas palavras do Cristo. Oremos então. Deus, nosso Pai de amor, de infinita bondade, mais uma vez, nós elevamos os nossos pensamentos para solicitar e até mesmo para implorar que as vossas bênçãos possam recair sobre todos nós. Abençoe nossos irmãos que estão acamados, abençoe os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas clínicas, sanatórios. Abençoe igualmente, Senhor, os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos e nos presídios, porque lá também temos inúmeros irmãos. Abençoe, Senhor, nossos familiares, onde quer que se encontre nessa hora, e alimente a nossa esperança de dias melhores, que nós possamos compreender cada dia e cada vez os vossos ensinamentos, Senhor Jesus. Que os nossos irmãos que vão aplicar o passe possam receber todas as bênçãos dos nossos mentores espirituais. Muito obrigado, Senhor Jesus, e até uma próxima oportunidade com as vossas graças. Que assim seja. Então, meus irmãos, quem for tomar passe, é só aguardar um pouquinho que nossos companheiros já vão se colocar em condições.